Graça e paz. Marcos capítulo 8, versículo 31 diz: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende essas coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão para os discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria um homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus, ele aqui está pregando a uma multidão e aos seus discípulos e conta-nos a história sagrada de que ele vai começar a falar a respeito de sua morte. Ele vai começar a dizer para os discípulos que era necessário que ele fosse e morresse numa cruz por amor ao mundo. Ele vai começar a dizer: olha, é necessário que eu seja entregue aos anciões e aos mestres e aos escribas. É necessário que eu seja humilhado. É necessário, talvez Jesus dizendo ali, que eles vão bater em mim. É necessário que eles vão me chicotear. É necessário que eles vão me pregar numa cruz. Só que aí os discípulos, ouvindo isso, um deles, cujo nome era Pedro, ele se espanta e ele começa a dizer: Jesus, tem de misericórdia de ti, porque isso não é necessário que aconteça. E Jesus, ele vai pegar Pedro, chamando ele de lado, também vai dizer: olha, para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que vai me chamar a atenção aqui nesse versículo é que antes de Jesus de falar de sua morte, se você olhar uns versículos atrás, você vai observar de que Jesus ele está falando a respeito de quem dizem que ele é. Aí ele vai perguntar aos seus discípulos, os discípulos vão dizer: olha, uns dizem que você é Elias, outro diz que você é João Batista, outro diz que você é outro profeta. Só que diz a Bíblia Sagrada que Pedro agora ele vai olhar e vai falar: Jesus, mas tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus ele olha e vai falar assim: olha, isso quem te revelou é o Espírito Santo de Deus. Mas não diga nada a ninguém de quem eu sou. Ele dá essa instrução aos seus discípulos. E o que me chama a atenção é que versículos antes, Pedro ele está tendo uma revelação do Espírito Santo e falando: olha, você é o Messias. E capítulos depois, mesmo Pedro entendendo que ele é o Messias, quando o Messias começa a dizer que ele veio para morrer no mundo por nós, ele diz: tende piedade de ti. E nesse momento o Espírito Santo não estava com Pedro, mas os pensamentos de Pedro estavam com Satanás. Satanás estava dominando os pensamentos de Pedro, e é por isso que Jesus fala: olha para trás de mim, Satanás, porque você não está pensando nas coisas de Deus, mas está pensando nas coisas dos homens. Nós tiramos isso pela vida de Judas, que é um dos discípulos de Jesus, a qual, quando Jesus veio para a terra, ele achou que Jesus ia construir um império sobre essa terra. Mas Judas se frustra porque o império que Jesus veio construir não era na terra, era no céu. E isso me alegra, porque aí Jesus ele vai começar a dizer para os discípulos: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A questão que está aqui é negar a si mesmo. Negar a nós mesmos não é fácil, porque é uma batalha de dia a dia negar as nossas vontades e os nossos erros. Porque o negar a si mesmo é deixar de fazer aquilo que nos agrada para deixar de fazer aquilo que agrada a Deus. E isso é uma batalha tão grande que Paulo lá em Éfeso ele vai fazer e vai falar isso daí. Que é uma luta entre a carne e o espírito, para que nós não façamos aquilo que nós queremos. Porque muitas das vezes nós queremos negar as nossas vontades, os nossos querer. Só que muitas das vezes não conseguimos, porque a carne
ela vai e vai cada dia mais nos afundando cada vez mais para o pecado. Só que aí conhecemos o Evangelho e entendemos que quando aceitamos a Cristo não precisamos continuar com a mesma vida que vivíamos. O próprio Cristo diz: quem mata não mata mais, quem rouba não rouba mais, quem adultera não adultera mais. Mas não, negar a nós mesmos muitas das vezes não é fácil. Muitas das vezes a gente dizemos assim: olha Jesus, eu estou contigo, eu estou negando a mim mesmo. Só que as nossas atitudes dizem ao contrário. Será mesmo que a gente nega a si mesmo todo dia? Será mesmo que estamos agora no fim do ano de 2019? Está aí a virada do ano, está aí no Natal. E eu estava ouvindo o pastor pregar no domingo e ele falou uma realidade. E ele falou assim: olha, Natal está aí, Ano Novo está aí, sempre vai ter aquele parente seu que vai te oferecer uma cerveja, talvez que vai te oferecer um cigarro, talvez um amigo seu que vai te oferecer alguma droga, talvez algum amigo que vai te fazer uma proposta indecente para você. E aí você vai dizer assim: olha, eu vou aceitar essa proposta. Aí você vai, você bebe, você fuma e você sai por aí muitas das vezes dizendo: olha, eu estou negando a mim mesmo. E Cristo ele vai dizer assim: olha, porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que eu vejo com isso? São pessoas que muitas das vezes pregam para as outras dizendo: olha, negue-se a si mesmo. E essas pessoas dão ouvido a isso. E muitas das vezes ela não nega-se a si mesma. E às vezes ela não pratica a palavra de Deus. E aí ela ganha centenas de almas. Ela ganha pessoas que fazem as coisas certas, mas ela não faz a coisa certa. E aí eu te pergunto: do que adianta você ganhar o mundo inteiro, se no fim de quando Jesus Cristo voltar com os seus anjos do céu, a trombeta tocar, você está numa vida de pecado, está desconcertado com Cristo, e a sua alma será condenada ao inferno? Do que adianta? Não vale de nada. A gente ganha o mundo inteiro, várias almas para Cristo, e a nossa vida fica como? A nossa vida fica cheia de pecado, cheia de lascívia, cheio de aquilo que não agrada a Deus. A gente tem muitas das vezes prevalecido mais os frutos da carne do que os frutos do Espírito. E isso não é o negar-se a si mesmo. Mas a palavra de Cristo diz: é aquele que quiser. Porque a gente se apega muito naquele versículo: a carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto todo dia para te ajudar. Muitas das vezes eu me pegava nesse versículo e eu falava comigo mesmo dizendo: mas Jesus, a minha carne é fraca. Mas sabe por que a nossa carne é fraca? Porque o nosso espírito, muitas das vezes, a gente deixa ele fraco. O nosso espírito, às vezes, ele tem que estar pronto e a gente não deixa ele pronto. Muitas das vezes a gente cai em tentação, muitas das vezes por falta de oração, por falta de jejum e por falta de vigilância. Porque se a gente vive uma vida constante de jejum, oração e vigilância, é impossível a gente cair na tentação. É impossível a gente desagradar a Deus nessa questão. Porque se a gente vive em comunhão com Deus, não tem como. Porque a gente negar a si mesmo, como Cristo disse, é se quiser. Você não vai se prostituir se você não quiser. Você não vai beber se você não quiser. Você não vai se drogar se você não quiser. É se você quiser. Então, você negar a si mesmo e entregar a sua vida para Jesus é uma escolha sua. É se você quiser. Não é Satanás que vai te forçar a você fazer o que você não quer. Deus, ele também não vai te forçar a fazer nada daquilo que você não quer. É por isso que muitas das vezes a gente diz assim, a gente vê pessoas que dizem assim: olha, um dia Deus vai fazer, um dia eu paro de beber, tudo no tempo de Deus. Se você quiser, você vai parar de beber. Se você quiser, você vai parar de fumar. Se você quiser, você vai parar de se prostituir. É se você quiser. O negue-se a si mesmo se você quiser, não é se Deus quiser, se você quiser. Deus, ele é um cavaleiro, ele bate na porta do teu coração e te oferece a liberdade. É você que tem que querer ela. Eu conversando com um jovem, eu falei isso a respeito disso. Porque vivemos num mundo onde pessoas estão namorando, onde pessoas estão
tendo uma vida de um namoro que não é cristão. E muitas das vezes ela diz, não, mas eu amo Jesus acima de todas as coisas. E muitas das vezes não consegue terminar esse namoro que está muitas das vezes em pecado. E aí a pessoa diz, eu quero terminar, mas eu não consigo. Não, você não quer. Porque se você quisesse, você conseguiria. Porque as nossas vidas é assim, de escolha. Eu tenho que querer. Eu tenho que buscar. Eu tenho que ir. Vivi por muito tempo durante esses 2 últimos anos fora da presença de Deus. E muitas das vezes eu falava assim, Jesus eu quero, mas era mentira, porque eu não queria. Porque se eu quisesse eu pegava e ia para a igreja. Se eu quisesse eu pegava e ia buscar. Mas a partir do momento que eu botei no meu coração e falar, não, eu quero essa presença de Jesus, eu comecei a negar as minhas vontades, eu comecei a negar o meu eu, e é aí que eu comecei a entrar na vontade do Senhor. Eu não vou mentir para vocês, a luta não acabou, a batalha não acabou. É dia após dia negando o meu eu, a minha vontade, porque muitas das vezes a minha carne fala, olha, hoje você não vai para o culto, você vai ficar em casa, mas eu falo não, porque o meu espírito está nela pela presença de Deus. E aí eu nego o meu eu e vou servir a Cristo. A grande questão é essa. Sabe por que você deve negar a si mesmo? Porque vai chegar um grande dia em que a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, muitos vão ficar. E aí vai ser aquilo lá que a Bíblia já disse, que Jesus Cristo disse. Mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, eu salvei, eu trouxe pessoas para a igreja em teu nome, Jesus. Jesus vai dizer, pois é, no meu nome, porque o meu nome tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para conquistar as pessoas. Mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E detalhe, Jesus abaixo também disse assim, olha, se me negares diante dos homens, eu também te negarei diante do meu Pai. Porque muitas das vezes a gente até vai para a igreja. Muitas das vezes a gente até fala em línguas estranhas dentro da igreja. Muitas das vezes a gente até prega, até louva. Mas aí chega na faculdade, chega na escola, chega no serviço, chega no trabalho. As pessoas vão dizer, olha, você é crente. As pessoas vão dizer, olha, você serve a Deus. Aí você vai dizer, não, eu não faço isso. Não, eu só vou na igreja porque meu pai manda. Não, eu só vou na igreja porque senão minha mãe me bate. Não, eu só vou na igreja por ir mesmo. Eu nem faço nada lá. Não, acha, eu não canto, não, eu não prego, não, eu não louvo, não. Diante dos homens diz que não faz. Mas eis a questão no grande dia. Deus vai olhar, se você me nega diante dos homens, eu também te negarei diante do meu Pai. Então nesta noite, que eu estou falando aqui abertamente a vocês através desse vídeo, eu não sei qual hora que você está vendo, mas decida negar a si mesmo. Porque vemos muitas pessoas, como eu disse, dando desculpa, mas a carne é fraca, por isso que eu não consigo. Mas a Bíblia diz, se quiser, se você quiser, e Deus ele te ajuda. A partir do momento em que você tomar uma atitude de servir a Ele, estar com Ele na presença dEle, Ele vai te ajudar. Eu sou a prova viva. Como eu disse há 2 anos atrás, esses 2 últimos anos, eu não estava nada bem com Cristo. Mas quando eu coloquei o meu joelho no chão e falei, Pai, eu quero te servir, a presença dEle veio de encontro comigo. Hoje, se eu falto um culto, eu sinto saudade de estar na casa do Senhor, louvando e adorando o santo nome. Porque eu decidi negar o meu eu e as minhas vontades. E quando eu decidi fazer isso, o Espírito Santo veio sobre mim e me deu a alegria. E me deu o ânimo. É aquele velho ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, decida se ajudar. O dia em que você tomar uma posição falando, não, eu vou negar as minhas vontades, eu vou negar os meus eu, é aí que Cristo vai entrar na tua vida e vai fazer mudança no teu interior e no teu ser. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.